Então, a gente vai aproveitar a oportunidade, né? Estamos aí uma semana do Natal, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o significado dessa data, né, nas nossas vidas. Então, o tema que eu reservei para hoje é o que esperar do Natal, revivendo Jesus. O primeiro ponto, quando a gente pensa no Natal, é da onde que vem essa ideia. Da onde que surgiu a ideia do Natal? A gente, certamente, né, nós que vivemos aqui no mundo cristão, a gente automaticamente remonta Natal à ideia do nascimento de Jesus. Mas nós, em verdade, né, nós não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu. Existem, né, alguns indícios que apontam que ele deva ter realmente nascido em dezembro, e talvez aí numa data que seria realmente muito próximo aí ao que seria o 25 de dezembro. Mas a gente não tem nenhum tipo de documento, nenhum tipo de vestígio que nos confirme essa data. Então essa data, ela foi, a gente vai ver mais adiante, ela foi uma data escolhida para se comemorar o dia do nascimento de Jesus. E ela não foi por um acaso. Da onde que veio essa ideia de ser o 25 de dezembro? O dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, é o dia do solstício de inverno. É uma data que, entre os pagãos, né, e já existia isso lá no Império Romano, era o dia que se celebrava o Deus Sol. Era o dia que se considerava que era a vitória do Sol sobre as sombras, sobre as trevas. Então existia já essa crença, essa é uma crença milenar. Depois esse Deus Sol, quando ele foi incorporado no Império Romano, ele passou a ser chamado de Mitra, e a data de comemoração do seu dia era o dia 25 de dezembro, que era o solstício de inverno. Mas para nós, né, essa data, então, ela acabou sendo escolhida, isso em algum momento aí entre o século II e o século IV, pela própria Igreja Católica, como sendo o dia de nascimento de Jesus. E não foi por um acaso que eles escolheram essa data, porque já era uma data de muita festividade no Império Romano. Então, uma maneira de garantir que as pessoas aderissem à comemoração do nascimento de Jesus, eles escolheram já uma data que já era uma data de grande festividade. Então, foi por isso que foi definido, então, o dia 25 de dezembro como o dia de comemoração do nascimento de Jesus. E que todos nós, né, certamente trazemos essa imagem, né, que é a imagem que nos é passada, né, de como que foi esse nascimento, né, de que Jesus nasceu numa manjedoura, rodeado de animais, foi visitado por reis magos que foram guiados por uma estrela, né, que os levou até o local de nascimento de Jesus. Nós também não sabemos se o nascimento de Jesus realmente se deu exatamente desta forma, porque se nós buscarmos, né, nos registros da antiguidade, nós veremos que há várias pessoas, principalmente profetas, que se descrevem o nascimento da mesma forma como foi o de Jesus, de nascer numa manjedoura, de receber a visita de reis magos, guiados por uma estrela. Então, isso, nós não sabemos o quanto de simbologia existe dentro desse nascimento. De qualquer forma, é uma simbologia muito bonita e que faz a gente retomar realmente aquilo que Jesus significa para nós. E claro que a ideia dessa simbologia, né, ela não deve ser apenas assim, a gente apenas se maravilhar com essa história, mas é a gente verdadeiramente reviver tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. E esse foi um dos grandes papéis que a doutrina espírita se colocou quando Kardec codifica a doutrina espírita. Né, um dos grandes papéis é reviver todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Esse é um momento muito especial para todos nós, porque existe uma mudança
de um padrão espiritual no planeta. Então, a gente recebe muitas informações que vêm da espiritualidade maior, existem isso registrado em muitas obras psicografadas, indicando para nós que esse período, como a gente revive, recomemora o nascimento de Jesus, essa época do Natal, assim como, né, que logo se segue a mudança de ano, é um período em que as pessoas tendem a melhorar suas vibrações, tendem a ter pensamentos renovadores, pensamentos melhores, as pessoas procuram, geralmente nessa época, rever os seus conceitos, costuma muitas vezes desculpar ou perdoar aquelas pessoas que têm alguma desavença, às vezes aquele familiar que está brigado, que está, né, há algum tempo sem contato. Então, em geral, é uma época em que há uma mudança do padrão espiritual do planeta. Então, ela é uma época muito propícia às pessoas realmente incorporarem os ensinamentos de Jesus. Por isso que é uma época que a gente tem que aproveitar para que a gente realmente possa assimilar melhor, né, aproveitar esse momento, porque a gente sabe que a atmosfera espiritual ela é muito significativa para nós, embora a gente não perceba, embora a gente não tenha talvez a dimensão do que isso signifique, né, mas quando a gente estuda nas obras espíritas, a gente observa a grande importância que essa atmosfera tem nas nossas vidas. Então, aproveitar esse momento para que a gente possa pensar em Jesus, refletir sobre os seus ensinamentos, é realmente uma oportunidade muito grande para a gente realizar a nossa própria renovação. Então, o que nós devemos lembrar de Jesus? Então, eu trouxe aqui a questão 625 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito simples: Jesus. Então, essa pergunta ela é extremamente importante dentro do Livro dos Espíritos, porque ela vem nos dar justamente a orientação de como nós devemos nos comportar nesta vida. Que Jesus é aquele que realmente conseguiu sintetizar tudo aquilo que nós deveríamos praticar e vivenciar nas nossas vidas, enquanto nós estamos aqui encarnados e mesmo após, né, o nosso desencarne, quando nós regressamos à pátria espiritual. É claro que essa pergunta, quando Kardec pergunta isso, né, e os espíritos respondem Jesus, eles não estão menosprezando uma série de outros indivíduos, de profetas, de líderes religiosos, que também passaram pela Terra, também trazendo esta mensagem. Quando eles afirmam ser Jesus, eles querem dizer que Jesus concentrou tudo aquilo que a gente precisa saber. Então, a gente vai ter uma série de outras pessoas, de outros espíritos que reencarnaram na Terra e que vieram também trazer mensagens positivas e que estão de acordo com aquilo que Jesus veio nos ensinar. Mas Jesus é a síntese disso. Nele a gente encontra esse modelo do qual a gente deve se espelhar. E aí Kardec faz o seguinte comentário, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. E aí, quando nós vamos lá buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra em que Kardec vai esmiuçar, ele vai detalhar de uma maneira bastante profunda a tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, o Kardec ele coloca, olha, quando a gente vai estudar os evangelhos, que é onde contém toda a história de Jesus, todos os seus ensinamentos, a sua vida, tudo aquilo que se sucedeu com Jesus, que é a fonte documental que nós temos, são os evangelhos, Kardec coloca que há uma série de itens lá no Evangelho. Então, tem as questões da vida de Jesus, né, de como que era a vida dele, né, dos milagres,
das diversas passagens que Jesus teve, a questão do nascimento de Jesus. Tem muitas passagens relacionadas a Jesus que são descritas nos evangelhos, mas, de modo geral, essas passagens, elas são bastante questionáveis. Muitas delas não é possível a gente ter certeza realmente do que aconteceu, do que é simbologia, do que é real. Existe apenas um item que Kardec coloca para nós, que ele é indiscutível, que é o ensino moral de Jesus. São os seus ensinamentos, é aquilo que Jesus veio nos transmitir de informação. Então, isso Kardec coloca, isso é indiscutível. Em qualquer lugar do mundo que a gente vá, mesmo que a gente vá para locais onde se tenham religiões que não são cristãs, como, por exemplo, se a gente procurar lá no budismo, se a gente procurar no hinduísmo, no islamismo, nós vamos se deparar com os mesmos ensinamentos morais, porque esses ensinamentos eles são universais. Tanto que Kardec coloca que se as religiões, né, se preocupassem muito mais, né, as religiões como instituição, se preocupassem muito mais com os ensinamentos morais, a gente não teria tantas divisões, nem tantas brigas religiosas como se tem hoje. E como já a humanidade teve durante muito tempo. Até que atualmente, né, as religiões têm trabalhado mais em conjunto, porque elas têm realmente buscado muito mais se atentar para aquilo que é comum entre elas, que é o ensinamento moral. Não importa qual religião, todas buscam o mesmo objetivo, buscam os mesmos princípios, estimulam as mesmas virtudes nas pessoas. Então, isso é o ponto de união de toda a humanidade. E Jesus realmente concentra nele todo esse ensinamento moral. Então, Kardec traz lá no Evangelho para a gente essa seguinte frase, olha, diante desse código divino, que são os ensinamentos de Jesus, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, mostrando que esse tem que ser sempre a nossa fonte, né, de união dentro da humanidade. E aí Kardec continua: para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, aqui Kardec deixa muito claro para nós, né, que, corroborando aquela pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né, que seguir esses ensinamentos vamos dizer assim, a nossa tarefa de casa como espíritos, sejamos nós encarnados, sejamos nós desencarnados, porque, em verdade, como a gente vai ver mais adiante, esse é o grande objetivo da nossa existência, e na nossa existência como espíritos imortais, que caminhamos rumo à nossa perfeição, caminhamos rumo ao encontro com Deus e o desenvolvimento dessas virtudes que Jesus veio nos ensinar é o caminho para que a gente possa alcançar esse objetivo. Então, se nós pensarmos, né, nesse grande objetivo nosso, que é alcançar a nossa perfeição como espíritos, né, isso vem muito de encontro, né, aquilo que Kardec traz na doutrina espírita, que é a lei de evolução, de que nós somos espíritos imortais, nós somos criados como seres simples e ignorantes, e nós caminhamos rumo à perfeição. Nós precisamos desenvolver essa perfeição dentro de nós, assim como Jesus o fez, porque Jesus, a gente também vai ter toda essa informação dentro da literatura espírita, ele é considerado um espírito puro, ou seja, é aquele espírito que já alcançou esse estado de perfeição. Então, ele é um grande irmão mais velho que nós temos.
E nós sabemos, principalmente pelas obras de Emmanuel, que vieram através do Chico, como, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, que Jesus já havia alcançado o seu estado de perfeição, seu estado de pureza, antes mesmo que o planeta Terra se formasse. Então, ele é um espírito certamente muito mais velho do que nós, né? Existe há muito mais tempo do que nós. E já alcançou esse estado de perfeição e foi atribuído a ele cuidar deste planeta em que nós vivemos, cuidar do planeta Terra, como um irmão mais velho cuida dos mais novos, né, procurando auxiliá-los de alguma forma ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Então, Jesus é o grande governador deste planeta. E é por isso mesmo que ele vem trazer essa mensagem, e nele há essa grande síntese das informações e dos conceitos que nós devemos desenvolver ao longo da nossa existência. E pensando nesses conceitos, Jesus deixa muito claro, e eu trouxe aqui essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40, quando Jesus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, Jesus estabeleceu essa regra como uma regra primordial para as nossas existências. Ou seja, o primeiro mandamento é amar a Deus, que é o nosso Criador. Né? Só existimos graças a Ele, só estamos aqui graças a Ele. Então, certamente, é a Deus, né, o nosso primeiro sentimento de amor que a gente deve devotar. E depois disso, né, a gente deve devotar esse sentimento ao nosso próximo, assim como devotamos a nós mesmos. Então, Jesus aponta para nós que aí está contido tudo aquilo que a gente precisa saber, tudo aquilo, e vejam bem como ele coloca, né? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, ou seja, não há quem traga uma mensagem divina para este mundo que não esteja contido neste grande ensinamento, né, que é a máxima maior que a gente deve levar para as nossas existências. De forma, então, que Jesus ele veio mostrar para nós, né, como que nós trilhamos esse caminho para chegar até Deus. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares, inclusive dentro de nós mesmos. Então, esse caminho até Deus, né, não é um caminho físico que a gente deve trilhar, né? Não é uma estrada por onde a gente vai caminhar, não é uma distância que a gente vai percorrer. Esse caminho até Deus é um caminho dentro da nossa intimidade, é dentro do nosso coração que a gente vai trilhar esse caminho de busca a Deus. E ao trilhar esse caminho, então Jesus veio nos dizer que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí vem a seguinte pergunta: como que nós amamos a Deus? Como que a gente pode manifestar esse amor a Deus? Deus, para nós, ainda é algo muito, vamos dizer assim, imaterial, não palpável, porque Deus não é uma pessoa, por exemplo, que a gente possa conversar com ele, igual a gente, né, e trocar uma ideia. A gente até fala com Deus, né, mas Deus não vai falar conosco por palavras, né, como se estivesse conversando com a gente. A gente não vê Deus, a gente não percebe Deus, diferente de uma pessoa, por exemplo, que está ao nosso lado. Então é muito mais difícil, é muito mais sutil a nossa percepção sobre Deus. Por isso, sempre se questiona isso: como que eu vou amar a Deus se Deus é algo que é tão assim imaterial, tão etéreo para nós? Para isso, Jesus veio justamente dentro do maior mandamento que ele veio nos trazer, dizer que para amar a Deus era necessário, acima de tudo, a gente desenvolver o amor ao próximo e a si mesmo. Essa é a forma de nós amarmos a Deus. Porque quando nós amamos a si mesmo, quando nós amamos ao próximo,
nós estamos manifestando um amor por tudo aquilo que Deus criou. E esse é o caminho pelo qual a gente pode melhorar esses sentimentos que nós temos dentro de nós, melhorar as nossas percepções, desenvolver as nossas virtudes, para que a gente para que a gente trilhe esse caminho dentro da nossa intimidade, esse caminho que nos conduz para Deus. Por isso, então, ele coloca aqui, a gente deveria amar ao próximo como a si mesmo, né, como a grande ferramenta para que a gente possa verdadeiramente amar a Deus. E gostaria de chamar muita atenção sobre isso, porque João, o evangelista, percebendo esta colocação de Jesus, né, ele coloca, né, ele escreve que se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, João, tentando nos colocar, né, tentando nos explicar esse grande mandamento de Jesus, ele vem dizer justamente isso. O caminho para amar a Deus é amando a si mesmo e amando ao próximo. E é por isso que nós dizemos que o amor universal, ele vai resumir todos os ensinamentos de Jesus. É o que Kardec vem nos apontar, né, como a grande virtude que nós devemos desenvolver dentro da nossa intimidade. E uma virtude que Jesus vem nos ensinar é a resignação. Nas bem-aventuranças, nós vamos encontrar várias delas apontando-nos a resignação como sendo uma virtude essencial. Quando ele diz, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. A resignação é um sentimento extremamente importante para nós, porque o que significa? É sempre bom a gente pensar um pouco o que significa a resignação. Resignação significa nós aceitarmos os desafios que nos surgem na nossa existência, seja na existência de encarnados, seja na existência de desencarnados. Aonde quer que nós estejamos, nós aceitarmos os desafios que nos surgem, entendendo que esses desafios são grandes oportunidades para o nosso refazimento. Então, resignar-se é nós entendermos que todos os nossos sofrimentos existem uma causa. Eles não surgem do nada, não vêm por um acaso, não vêm porque Deus não gosta de nós. Eles surgem como uma oportunidade para que a gente possa se equilibrar e para que a gente possa aprender como nós devemos nos comportar. Resignar-se é aceitar o problema, mas não é ficar de braços cruzados. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que entender sobre resignação. A maior parte das pessoas acha que resignar é você aceitar um problema, uma dificuldade e ficar ali de braços cruzados, esperando que alguém ou que Deus vá resolver aquilo por nós. E não é isso. Quando Jesus vem nos ensinar sobre a resignação, ele vem dizer o seguinte: ele vem dizer que nós devemos nos esforçar para que a gente supere essas dificuldades. É o buscar e achareis. Isso é muito importante para nós. A gente tem que entender que resignar-se não é ficar de braços cruzados. E a resignação ela é um sentimento muito importante porque ela é o sentimento oposto à revolta. A revolta é um dos sentimentos que mais prende a criatura humana às condições inferiores, porque ela não permite que a criatura possa ser ajudada, possa ser auxiliada, possa ser socorrida de alguma forma. Resignar, aceitar o problema, é como se nós abríssemos os nossos corações, abríssemos as nossas antenas espirituais para que a espiritualidade maior possa nos auxiliar, possa nos fortalecer,
para que Deus possa nos fortalecer, possa nos animar, nos revigorar, para que a gente possa seguir adiante, enfrentando aquelas dificuldades. A gente tem que entender que o nosso papel como seres da criação é justamente vencer as dificuldades, porque a gente precisa alcançarmos a nossa perfeição. E para alcançar a perfeição é somente enfrentando esses desafios que durante muito tempo nós achamos que são problemas, que são, vamos dizer assim, grandes sofrimentos, mas com o tempo, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai tendo a consciência da existência e dos fenômenos que nos acontecem, a gente vai percebendo que são desafios e que a gente sempre tem condições e muito apoio para que a gente possa superar a todos eles. A outra virtude que Jesus vem nos ensinar e que é extremamente importante é a humildade. A gente encontra isso também numa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E a gente encontra passagens como essa, muito bonitas de Jesus, quando ele diz assim: quando fordes convidados para bodas, ou seja, para uma festa, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer: dai vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa é uma passagem muito importante que Jesus vem nos ensinar, a questão da humildade. Lembrando que a humildade, como também muitas pessoas pensam de uma maneira errônea, é nós nos rebaixarmos. Não é isso. Na verdade, obviamente que Jesus usa essa expressão, né, aquele que, quando ele diz, né, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se abaixa será elevado, a humildade ela não é um sentimento que nos coloca abaixo dos outros. A humildade ela é uma virtude que nos faz nos vermos como nós realmente somos. E isso não é fácil. A gente nos ver com as nossas virtudes e nos ver com os nossos defeitos. Por que que isso não é uma coisa muito fácil? Porque ver as qualidades a gente sabe que é fácil, mas os defeitos, em geral, nós temos bastante dificuldade de perceber quais são eles. Até porque não é tão simples, pelos próprios mecanismos de desenvolvimento da mente humana, o acesso aos nossos defeitos ele acaba sendo um pouco mais difícil de nós acessarmos. Mas a doutrina espírita, e assim como reforçando aquilo que Jesus veio nos ensinar, como nós não temos como ter a plena consciência de todos os nossos defeitos, então a gente, a princípio, já não deve se colocar acima de ninguém. Nós não devemos colocar como melhores do que ninguém. Por quê? Porque podemos não ser. Porque como nós ainda temos essa dificuldade de conhecer tudo que nós somos, pode ser que nós realmente não sejamos melhor do que aqueles a quem achamos. Por isso que Jesus vem trazer nesta pequena passagem, essa historinha bastante simples, né? Que se a gente é convidado por uma festa, a gente, ao invés de ir lá sentar lá no primeiro lugar, por quê? Porque pode ser que a gente se sente ali achando que nós somos melhores do que os demais convidados da festa. E aí vem lá o dono da festa e fala: olha, este lugar é para ser ocupado por outra pessoa que é considerada melhor do que você. E aí a gente tem que ir lá para o fim da fila. Se ao invés, né, nós chegarmos lá e nos colocarmos no fim da fila, como pensando assim, olha, os que estão aqui são melhores do que nós, e o dono da festa chegar e mandar a gente vir mais para frente, aquilo passa a ser um motivo de glória. Por quê? Porque, na verdade,
é justamente esse movimento que a gente tem que fazer perante a vida. Ao invés de nós nos colocarmos melhores do que os outros, a gente precisa, na verdade, saber que podem ter pessoas melhores do que nós, certamente, e muitas vezes nós não percebemos isso. Entendendo que isso é um dado que a doutrina espírita vem nos ensinar, né? Todos nós que estamos aqui vivendo na Terra, num planeta que ainda é de provas e expiações, o nosso padrão evolutivo, ele é muito semelhante entre nós. Nós não temos grandes diferenças, exceto alguns indivíduos que realmente se destacam, né? Que são o que nós chamamos de outliers, né? Eles são muito fora do padrão restante, como, por exemplo, é o caso do Chico. É um espírito que ninguém tem dúvida que ele está completamente longe do padrão comum deste planeta. Na nossa grande maioria, nós somos espíritos que estamos muito próximos uns dos outros em termos evolutivos. Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, poxa, mas eu não cometo crimes, eu não roubo, eu não mato, como alguns fazem por aí. E muitas vezes eu já ouvi isso de muitas pessoas, e muitas vezes eu coloco assim, olha, mas pense bem, né? Você pode ter tido a oportunidade nessa presente encarnação de nascer numa família que é mais estruturada, que te deu uma educação, você pode ter vivido num ambiente que propiciou você a ser uma pessoa de bem. Agora, e se nós nascêssemos, por exemplo, dentro daqueles ambientes de elevada criminalidade, em comunidades que nós sabemos que existem muitas, inclusive muitas aqui no Brasil, né, que são comunidades onde a criminalidade é o dia a dia daquelas pessoas, muita violência, tráfico de drogas. Será que nós também teríamos esse mesmo comportamento que nós temos hoje? Será que nós conseguiríamos resistir a essa pressão ambiental? Isso a gente sabe que não é algo muito fácil de acontecer. Então, é difícil nós julgarmos, né, as pessoas simplesmente pela condição atual delas, né? E essa, na verdade, é a grande limitação de nós, espíritos encarnados, né? No mundo espiritual, os espíritos conseguem observar as pessoas na sua integridade, né? Na sua existência como um todo, e não apenas numa única existência que aquela pessoa está experimentando certas condições que pode levar ela a ter esses comportamentos, mas que não significa que ela seja pior ou melhor, né, do que os demais. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado antes da gente pensar nessa questão de nos acharmos melhores dos que os outros. Outra grande virtude que Jesus vem nos ensinar é a simplicidade. E isso também está lá numa bem-aventurança. Olha, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Jesus nos ensina que a simplicidade, ela é uma virtude essencial para a nossa vida. A gente precisa dela. E aí, quando Jesus explica, né, num outro trecho, falando um pouquinho sobre a simplicidade, ele diz o seguinte: não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e o que o torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos e as blasfêmias e as maledicências. Por que Jesus fala isso? Isso ele diz num contexto em que Jesus e os discípulos são chamados a fazer uma refeição na casa de um fariseu, e havia o hábito, né, entre os fariseus, que é um hábito, vamos dizer assim, higiênico, né? O hábito em si não é errado, que era de lavar as mãos antes das refeições. E Jesus e os discípulos, eles se sentam à mesa, eles não lavam as mãos e começam a se alimentar. E aí isso gera, então, uma estranheza, uma repulsa por parte dos fariseus. Mas o objetivo dos fariseus ali não era a questão da higiene física, né, como a gente sabe hoje da grande importância. Antes da gente se alimentar, a gente
higienizar as mãos, né? Até mesmo agora nessa época de pandemia, né, na época da Covid, a gente viu a grande importância que é a gente fazer isso. Mas aqui a ideia dos fariseus era que a higienização das mãos, ela fazia parte de um ritual para que eles pudessem se alimentar. Então ele era um ritual exterior, quer dizer, se eu lavo as minhas mãos é porque eu estou puro para me alimentar. Quer dizer, isso era um ritual que eles acreditavam que perante Deus, Deus os reconheceria por aquele ato que eles estavam fazendo de lavar as mãos, e por isso eles seriam beneficiados com isso. E aí Jesus vem trazer essa mensagem querendo dizer o seguinte, que olha, não é o ritual exterior que vai fazer de você uma pessoa melhor. Quer dizer, o que o torna impuro não é o fato de você praticar, você deixar de fazer rituais exteriores, mas é aquilo que você sente, é aquilo que você pensa, são os seus atos, os seus comportamentos, aquilo que vem de dentro de si, né? De dentro do seu coração, dos pensamentos que você gera. Isso é o que o torna realmente mais puro ou mais verdadeiro, ou que o pode tornar impuro, ou alguém que está distante de Deus, né? Alguém que está distante da sua perfeição. Então, essa chamada de Jesus vem nos trazer que a simplicidade, ou seja, o que é ser simples? Simples é a gente poder viver a vida interior e exterior da mesma forma. Vejam bem, isso não é uma coisa muito fácil, né? Muitas vezes a gente vive a vida interior de um jeito, ou seja, na nossa intimidade, a gente pensa, a gente sente, e muitas vezes a gente manifesta coisas que são completamente diferentes, mas por conveniência a gente acaba manifestando de uma outra forma. Então é isso que Jesus vem dizer para nós, que a simplicidade é justamente nós sermos puros de coração, ou seja, a gente externalizar, ou seja, a gente expressar aquilo que a gente vive na nossa intimidade. E a gente pode pensar assim, puxa, mas eu não vivo uma coisa muito boa na minha intimidade, eu não gosto de um monte de gente. E aí, se eu for expressar isso, vai causar um problema grande. Sim, então não é que a gente vai mudar o jeito da gente expressar, a gente tem que mudar o que tem dentro de nós, para a gente ficar de acordo com aquilo que a gente está expressando. Então, importar-se com aquilo que está dentro de nós, né, do que com o exterior, isso recai essa questão da simplicidade e a importância do pensamento reto. Bom, por que essas três virtudes são muito importantes? A resignação, a humildade e a simplicidade. Porque elas vão formar a base para que a gente possa construir em nós o amor universal. Essas três virtudes, né, esses três sentimentos que a gente precisa desenvolver, eles são extremamente importantes, porque eles é que vão sustentar o desenvolvimento do amor universal que Jesus veio nos ensinar. Lembrando que esse amor universal, quando Jesus dizia que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, a gente talvez, se a gente pudesse transcrever isso de uma maneira mais clara, mais objetiva, a gente poderia dizer, né, que o amar é a mesma coisa que cuidar, que servir, ou seja, fazer para os outros, né, aquilo que nós percebemos que faz o outro ficar bem, que traz felicidade para o outro. Isso é a gente amar, é a gente cuidar do outro. Assim como a gente tem que cuidar de nós mesmos. Também é muito importante esse autocuidado. Então, esse ato de cuidar, ele é extremamente significativo. E só para vocês terem uma ideia, né, eu gosto muito de citar isso, existe um grande estudo, talvez um dos maiores estudos científicos que já foram realizados até hoje, chamado Estudo do Desenvolvimento Humano, que ele foi feito pelo pessoal de Harvard. Ele é um estudo que começou a ser feito no ano de 1939 e ele ainda está sendo realizado. Ele é um estudo que teve como grande objetivo contar para a gente o que traz felicidade na vida das pessoas. Então, eles pegaram um grupo de jovens e pegaram jovens desde daqueles que eram alunos de Harvard, que eram pessoas extremamente
vamos assim, que tinham um respaldo familiar muito grande, né? Eram pessoas abastadas, pessoas de alto nível cultural, que tinham todas as potencialidades e oportunidades para fazerem aquilo que desejarem nas suas vidas, né? De terem a profissão que desejam, de terem os bens materiais que desejam. Então, pessoas que tinham essas condições, vamos dizer assim, consideradas as melhores, até pessoas que eles pegaram nas periferias, para justamente aquelas que vinham de famílias completamente desestruturadas, de famílias que eram o ambiente era completamente inadequado, pessoas que não tinham o menor recurso material, então eram aquelas que se consideravam assim, puxa, o que esse indivíduo vai se transformar na vida dele? Eles pegaram pessoas das mais variadas e eles acompanharam essas pessoas até que elas morressem. Tanto que o próprio grupo de pesquisadores, né, que idealizou esse estudo, eles já desencarnaram há muito tempo. Esse estudo atualmente está no no quarto grupo de pesquisadores já, porque os 3 primeiros já desencarnaram. Então, é um estudo que vem acontecendo ao longo de décadas com a ideia de dar essa resposta. E o mais impressionante, né, esse estudo ele foi aberto há poucos anos atrás, em que se for buscar os resultados. E o interessante, né, desse estudo é que ele vem justamente, né, ele é como se ele pudesse corroborar ou confirmar aquilo que Jesus veio nos ensinar. Porque ele vem mostrar para nós, olha, que não foi a riqueza, que não foi as oportunidades da vida, não foi o sucesso profissional dessas pessoas, nada disso trouxe felicidade, não foi fonte de felicidade para as pessoas. O que foi fonte de felicidade foram as pessoas que vivenciavam relacionamentos, e aqui relacionamentos eu não estou apontando só para os relacionamentos conjugais, mas as relações entre pessoas, qualquer que seja, as pessoas que nutriam as relações em que elas eram capazes de um cuidar do outro. Isso é que proporcionou felicidade para essas pessoas. Então, aquelas pessoas que saibam cuidar dos outros e que, consequentemente, também são cuidadas, porque isso acaba criando uma via dupla, de dupla mão, quando você exerce essa função de cuidar do próximo. Então, isso é um dado muito interessante, porque ele vem corroborar de maneira muito significativa esses ensinamentos que Jesus vem nos ensinar e, né, mostrando para nós que viver esse amor universal, desenvolver em nós essa capacidade de cuidar uns dos outros, é o grande caminho que nós temos para alcançar a nossa felicidade. E aí, né, construindo esse amor universal, a gente tem a indulgência, que Jesus também nos ensina na construção desse amor universal, quando ele diz para nós: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mostrando para nós, e aí a grande importância de nós desenvolvermos a humildade, de que nós não devemos jamais nos colocarmos em posição superior aos outros, achar que somos melhores do que os outros. Então, a indulgência, que é justamente o fato de nós observarmos no outro um defeito, uma má condição, e nós não criticarmos ao vazio aquilo, ou nós, né, não querermos, de alguma forma, maldizer aquela pessoa, por aquela postura, por aquela conduta que ela está tendo, é um grande impasse ao desenvolvimento desse amor universal. O que Jesus vem dizer para nós é que nós não temos ainda condições morais para julgar ninguém, que nós devemos sempre procurar melhorar o que nós temos dentro de nós. Então, se nós enxergamos o defeito no nosso irmão, devemos tomar uma atitude. Se aquele defeito, isso o próprio Kardec nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se aquele defeito, obviamente, fizer mal às pessoas, por exemplo, eu vejo uma pessoa cometendo um crime e vou ficar quieto? Não, obviamente que isso
precisa ser tomadas as providências cabíveis dentro do mundo material. Mas a gente está querendo dizer aqui muitos daqueles defeitos pontuais. Porque essa pessoa é teimosa, porque essa pessoa faz coisas que eu não gosto, ou ela é inconveniente, ou essa pessoa... são aqueles defeitos, vamos dizer assim, comuns do nosso dia a dia, e que muitas vezes nós enxergamos como se fosse uma trave, né, no olho do nosso irmão. Só que, na verdade, nós temos muitas traves nos nossos olhos. Então, esses são os defeitos a que Jesus se refere, querendo dizer que estes, se nós não pudermos ajudar aquele irmão que tem aquele defeito, então que a gente fique quieto, que a gente, né, cuide de melhorar os nossos primeiros, para que depois a gente possa ajudar o nosso irmão a vencer aqueles desafios também. O outro ponto essencial é o perdão. Jesus fala muito sobre o perdão. O perdão, ele é uma das grandes manifestações do amor, talvez a manifestação mais difícil de nós alcançarmos do amor, porque é você amar justamente aquele que te causou mal, pode ter te prejudicado. E Jesus fala demais nessa questão, né? Como nesse trecho, quando ele diz: reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que aí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Lembrando que essa é uma passagem que a gente sempre gosta muito de citar, né, de quando Jesus foi chamado para opinar sobre a mulher que havia cometido adultério, e pela lei mosaica, as mulheres que cometiam adultério, elas eram condenadas ao apedrejamento em praça pública, e Jesus, quando foi chamado a isso, né, ele se agachou no chão. Ele desenha uma série de símbolos que retratam ali as imperfeições humanas, né, os defeitos que nós carregamos, permitiu que aquele público visse aqueles desenhos, e aí então ele se levanta e diz, né, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. E ninguém atirou essa pedra. E ele quis mostrar justamente para nós o quê? Que nós não podemos julgar a ninguém, porque todos nós somos portadores de falhas, de defeitos, e que nós temos que desenvolver justamente o perdão nas nossas vidas. E, por fim, Jesus vem nos ensinar que para praticarmos, para vivenciarmos esse amor universal, a gente precisa desenvolver em nós a benevolência, que é justamente fazer o bem. E aí ele traz uma frase que é uma grande receita para todos nós, né? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que constituem a lei e os profetas. Ou seja, faça para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. Se nós, em todas as nossas ações, nós pararmos para pensar nisso, pararmos para refletir, será que o que eu estou fazendo, se fosse o contrário, eu gostaria que alguém fizesse comigo, alguém agisse dessa mesma forma comigo? Então, esse pensamento que a gente precisa ter. Então, é saber se colocar no lugar do outro, né, como sendo uma postura habitual do nosso dia a dia. Ver no outro alguém como nós, né, sem essas máscaras da matéria, sem os preconceitos. Isso são barreiras que a gente precisa aprender a quebrar para verdadeiramente vivenciar esse amor universal que Jesus veio nos ensinar. E fazer todo o bem que a gente possa, não importa a quem. Né? Se está no nosso alcance fazer o bem, que façamos, né? Porque nós sabemos que essa postura, essa conduta é o que vai verdadeiramente nos conduzir à nossa transformação interior e permitir com que a gente caminhe, que a gente trilhe aquela jornada interior no encontro com Deus. Então, nós podemos vivenciar a benevolência em todos os momentos da nossa vida,
em todos os instantes, né, fazendo o bem, desde as pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, todas as pessoas que convivem conosco, até mesmo as pessoas a quem não conhecemos, aquelas a quem assistimos, né, como uma pessoa que chega necessitada, batendo na nossa porta, como, né, uma pessoa carente que está em situação de vulnerabilidade social. Nós podemos ajudar de todas as formas, todos os dias da nossa vida, se nós pararmos para analisar, sempre nós temos uma oportunidade de ajudar alguém, quem quer que seja, né? Seja alguém ao nosso lado, da nossa família, nossos amigos, seja uma pessoa distante. Nós sempre temos oportunidades de fazer o bem. E para a gente finalizar, eu gostaria aqui de ler para vocês esse poema aqui de Maria Dolores, né, um poema que veio psicografado pelo Chico. Eu sou um fã de carteirinha da Maria Dolores, eu gosto muito de poesia e gosto demais das poesias de Maria Dolores. Então, para que a gente possa finalizar aqui, né, com esse espírito de Natal, eu trouxe esse poema, chama Alegria do Natal, de Maria Dolores, em que ela diz o seguinte para nós: agradeço, Jesus, a bênção do Natal que nos renova e aquece, em vibrações de paz e júbilos de prece, que te louvam dos céus ao pó que forra o chão. Agradeço a mensagem que te exalta, reacendendo o sol da nova era, nos cânticos da fé viva e sincera que nos refaz e eleva o coração. Agradeço as palavras em teu nome, naqueles que conheço ou desconheço, que me falam de ti com bondade sem preço, conservando-te em ti, seja quem verbo for. E as afeições queridas que me trazem, por teu ensinamento que me alcança, a sublime presença da esperança ante a força do amor. Agradeço o conforto de tudo que recebo em forma de ternura, na mais singela flor que me procura ou na prece de alguém, e as generosas mãos que me auxiliam a repartir migalhas de consolo, seja um simples lençol ou um simples bolo para a festa do bem. Agradeço a saudade dos entes que deixei noutros campos do mundo, que me deram contigo o dom profundo de aprender a servir, de entender e de orar. Os afetos que o tempo me resguarda, sob fulgurações que revejo à distância, induzindo-me a ver-te entre os brincos da infância, nas promessas do lar. Por tudo em que o Natal se revela e se expande, a envolver-nos em notas de alegria, que o teu devotamento nos envia em carícias de luz, pelo trabalho que nos ofereces, perante a fé maior que hoje nos invade, para a edificação da nova humanidade. Sê louvado, Jesus. Que Jesus nos abençoe para que a gente possa ter um Natal de muita luz, de muita paz e de muito amor. Muito obrigado